Para quem não me conhece, eu sou o advogado previdenciário Diego Dalino Ribeiro e hoje nós vamos seguir com essas explicações sobre aposentadoria por idade. Então fica comigo e já se inscreva no canal. A aposentadoria por idade nem sempre foi como ela era hoje. Você sabia que antigamente bastavam 5 anos de contribuições para você se aposentar por idade? Sim, essa é uma regra bem antiga, mas que também já passou por regra de transição. Talvez essa seria uma das primeiras regras de transição na aposentadoria por idade. Ela varia para quem era inscrito até o ano de 1991 e foi no ano de 1995 que então trouxeram essa regra de transição, fazendo com que os 5 anos de contribuições necessários, que eram 60 meses de carência, transformassem em sendo necessários 180 meses de carência. Só que é hoje o conhecido 15 anos de contribuições. Porém, esses 15 anos não foi assim de uma hora para outra. Ele levou tempo e anos para que os 5 anos necessários chegassem a 180 meses de carência, que são os 15 anos. Para você ter uma ideia, a idade da pessoa ela continuava sendo a mesma. Vou te mostrar. Que é 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Isso na época, tá? Então, mostrando essa tabela de transição, o que acontecia? Digamos que uma pessoa completasse a idade 60 anos ou 65. Um exemplo, no ano de 2001, você precisaria de 120 meses de contribuições, ou seja, 10 anos de contribuições. Mas para entrar nessa tabela, você precisaria ter completado a idade lá naquele ano de 2001. Ainda existe essa regra de transição? Sim, para a pessoa que se inscreveu na Previdência antes de 1991, sim, pode ser aplicado. Só que o detalhe é que provavelmente hoje você não vai conseguir entrar nessa tabela, nessa regra de transição, porque, imagine, se você completou a idade em 2001, um exemplo, pode ter sido em qualquer outros desses anos, e aí tem a sua quantidade de meses ao lado. Um exemplo simples, se você completou em 2001, hoje você teria mais de 80 anos de idade, ou seja, provavelmente você já está aposentado. Um dos últimos que se beneficiariam ainda com essa regra de transição seriam aqueles que completaram a idade em 2010. Essa pessoa ela teria, em 2010, a necessidade de ter 174 meses de carência para completar a idade. Completar ali o seu tempo mínimo de contribuição para se aposentar por idade. Só que se você completou em 2010 a idade, que seriam 60 anos mulher ou 65 homem, hoje você teria mais de 70 anos de idade. Então, por esse motivo que provavelmente essa regra não se encaixaria. Para os agricultores ou pescadores artesanais, continua sendo 55 anos mulher e 60 anos homem, né? Então, hoje ainda existe essa redução de tempo de contribuição, sim, como expliquei, mas que provavelmente não compensaria, a não ser que você tenha mais de 70 anos de idade, né, para ver se encaixa nessa regra. Após 2011, então, restou definido como sendo 180 meses de carência, tanto para o homem quanto para a mulher, que são aí famosos 15 anos de contribuições. Porém, 180 meses entre 2011 a 2019 não é necessariamente 15 anos de contribuições. Tanto é que se você trabalhar um dia no mês, esse mês ele conta inteiro
para a sua aposentadoria por idade, ou seja, para completar esses 180 meses, a contagem ele é diferente do que 15 anos de contribuições. E entre 2011 a 2019, quem completou a idade nesse tempo, que é 60 anos mulher urbano e 65 anos homem urbano, bastam 180 meses de carência. Às vezes você tem lá 14 anos e meio de contribuições, mas já tem 180 meses de carência. Então, porque como falei, às vezes um dia trabalhado no mês, você tem a sua carteira de trabalho, às vezes você começou o trabalho na metade do mês e também terminou lá no dia 1º ou na metade do mês, esse início e fim também contam como meses de carência. Por isso que às vezes você completa esse tempo de contribuição mais rápido do que necessariamente os 15 anos de contribuições. Então, como lhe expliquei, a idade continua sendo, para quem completou entre 2011 a 2019, 60 anos mulher urbana, 65 anos urbano, ou para os agricultores ou pescadores artesanais que hoje ainda estão no meio rural ou na pesca, então é 55 anos para a mulher ou 60 anos para os homens. Foi então que em 13 de novembro de 2019 veio a tão temida reforma previdenciária. A mulher, então, uma das regras de transição que a reforma previdenciária aí de 13 de novembro de 2019 trouxe foi referente às mulheres, onde passou de 60 anos de idade para 62 anos de idade. Mas ela também teve aí uma regra de transição. As mulheres que completaram até 2019 se aposentam com 60 anos de idade. Em 2020, é necessário que a mulher tenha 60 anos e meio de idade para se aposentar. Em 2021, 61 anos, 2022, 61 anos e meio, 2023, 62 anos de idade. E então permanece sendo 62 anos de idade. Para o homem, urbano continua sendo 65 anos de idade, independente se é antes de 2019 ou posterior. Já para o agricultor ou pescador artesanal não teve mudança, continua sendo 55 anos para a mulher ou 60 anos para o homem. Quanto ao tempo de contribuição, o que antes era 180 meses de carência, agora é 15 anos de contribuições. E detalhe, continua sendo exigido que esses 15 anos de contribuições sejam também considerados como 180 meses de carência. Aí você pode me perguntar, mas Diego, esses 15 anos não são a mesma coisa, 180 meses de carência? Sim, aparentemente sim. O detalhe é que 180 meses de carência, na contagem do INSS, eles por vezes não consideram todo o seu tempo de contribuição, 15 anos, como sendo também para a carência. Então acontece muito, por exemplo, você tem uma contribuição que está em atraso ou um período rural que você queira somar para a sua aposentadoria por idade e por vezes o INSS até considera como tempo de contribuição para os 15 anos, mas ele não considera para a carência. E aí faz com que você tenha uma aposentadoria por idade indeferida, ou seja, não aceita pelo INSS. Essas são uma das regras que são regras, no fim, que dificultam a pessoa a ter aposentadoria. Eu vou falar mais delas pouco mais. Quanto a 20 anos de contribuições para o homem, essa é uma regra que somente é para aqueles que se inscreverem na Previdência após 2019. Então, atualmente, basicamente todas as pessoas que estão buscando a sua aposentadoria por idade
provavelmente ela já vem contribuindo com a Previdência antes de 2019. Ou seja, então continua sendo, para quase todas as pessoas que buscam se aposentar atualmente, vai ser 15 anos de contribuições, 180 meses de carência. E quando você possui esses requisitos e mesmo assim tem aposentadoria não aceita? É como lhe falei, provavelmente muitos dos casos você calcula, vê que você tem mais de 15 anos de contribuições, mas o INSS não aceita a sua aposentadoria. Ou seja, verifica, pois provavelmente você deve ter alguma pendência em algumas dos seus tempos de contribuições. E o ponto principal é cuidar quando a sua aposentadoria ela não é aceita no INSS, ou até mesmo quando ela é aceita, igual, sugiro que você confira se todo o seu tempo de contribuição entrou, porque vai refletir no seu valor de aposentadoria. E no final do cálculo, se você baixar o seu pedido completo de aposentadoria, lá no final, ele vai aparecer um resumo de cálculo que o INSS chegou ao seu tempo de contribuição. E lá, no final, ele vai informar, ainda que de difícil compreensão, mas ele mostra o que foi considerado para carência e o que não foi considerado. E é muito comum, tá? O INSS não aceitar todas as suas contribuições por alguns desses motivos que eu vou lhe mostrar agora. Por exemplo, indicadores no seu extrato de contribuição previdenciária. Eu já fiz outros vídeos onde eu mostro indicadores na prática. Por exemplo, contribuição facultativa tendo uma pendência de atividade concomitante. Uma contribuição em atraso pode também estar com uma marcação de pendência lá no seu extrato de contribuições. Ou até mesmo quando o seu empregador efetuou as contribuições de forma errada, pode ter lá um indicador de contribuição abaixo do salário mínimo, também pode levar a não ter o seu tempo de contribuição aceito. Depois nós temos alguns outros motivos simples que também levam a daqui a pouco não ter uma aposentadoria aceita no INSS. Por exemplo, o encaminhamento de aposentadoria de forma errada. Já vi por diversas vezes a pessoa não apresentar a documentação necessária ou encaminhar seu pedido na data errada, é muito comum. Período trabalhado junto ao município ou estado sem levar a documentação correta, que por exemplo são anexo 8 ou CTC, a depender do caso. Período trabalhado de carteira sem o recolhimento e às vezes não consta no seu extrato de contribuição ou consta com uma pendência, o que faz o INSS não considerar. Período de auxílio-doença para aposentadoria por idade. O INSS tem que considerar, porém tem algumas regras ali para considerar esse teu período de auxílio-doença. Período em atividade rural para aposentadoria por idade. Esta é uma situação muito comum, tá? Onde por vezes o INSS não aceita o teu período rural para somar com tuas contribuições urbanas, digamos, que é o conhecido aí hoje como aposentadoria por idade híbrida. Essa aposentadoria por idade híbrida, inclusive, eu tenho um vídeo completo onde eu mostro toda a aposentadoria por idade híbrida, toda ela, passo a passo. Eu vou colocar um card aqui mostrando este vídeo que é muito interessante para quem vai utilizar algum período rural na aposentadoria por idade híbrida. Inclusive eu mostro e sugiro você, se você trabalhou no meio rural antigamente, seja na sua adolescência, seja junto com os pais, para incluir esse seu período rural, pois pode influenciar muito na aposentadoria por idade. Inclusive eu vou falar sobre o valor da aposentadoria por idade. Muitos acreditam que o valor da aposentadoria por idade será sempre salário mínimo. E não. Ele pode ser sim, inclusive até mesmo no teto da Previdência. Claro que isso são raras exceções. É muito difícil a pessoa conseguir hoje uma aposentadoria no teto da Previdência,
mas lhe digo que é possível, até mesmo na aposentadoria por idade, você ter uma aposentadoria acima do salário mínimo. Eu sou advogado Diego Dalino Ribeiro, sou advogado previdenciário. Peço para que deixe algum comentário, por exemplo, me diga se você já completou a sua idade, se você pretende aí estar buscando aposentadoria e este vídeo lhe ajudou de alguma forma. Escreva nos comentários o que você pensa, ou até mesmo de algum assunto interessante que você queira compartilhar comigo, até mesmo para eu gravar um próximo vídeo. E como comentei, para esse vídeo não ficar longo, vou gravar um próximo falando sobre o valor da aposentadoria. E, entre outros motivos, como o recurso no INSS, por que o recurso é bom e é ruim você apresentar, né, como a demora no tempo de análise dos recursos e revisões de pedidos no INSS. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e deixo aqui o meu grande abraço. Até mais.